Boa noite. Então, hoje falando, deixa eu explicar por que existe o antagonismo, essa corrente de ódio. Por que um sempre, às vezes, fica com raiva do outro? Pelo ego. O ego foi ofendido, se sentiu inferiorizado pelo outro irmão. Então isso causa desconforto, raiva. Por quê? Por simplesmente ignorância, falta de evolução espiritual. Porque se um tivesse evolução suficiente para não se sentir ofendido com determinadas situações, por mais extremas que fossem, não existiria esta corrente, porque ela seria quebrada, como foi a sua pergunta. Entendeu? Então, se um adquire o conhecimento de que aquilo não vai levar ele a nada e que ele realmente exerce o perdão, aquela corrente se quebra. Entendeu? E aquele que perdoou de coração, aquele karma dele já está bem adiantado ou até sanado. Agora, o que continua na corrente do ódio, continua na mesma situação. Entendeu? Se você perdoa de coração, você quebra aquela corrente. Porque essas correntes de ódio, disseminadas durante séculos neste planeta, entre irmãos, é onde hoje vocês veem famílias extremamente complicadas, porque são colocados ali dentro aqueles espíritos que precisam se acertar, principalmente num momento como esse de transição planetária, que não existe muito tempo mais para algumas situações. Então é colocado junto ali mesmo, se acerta. E vai indo, e as pessoas muitas vezes vão naquela roda de samsara que a gente dizia, que hoje não existe mais. Errando, continuando, um mata o outro, na outra vida o outro mata aquele que matou ele, e assim vai. Numa corrente interminável. Até que eles são tão atraídos por uma corrente negativa, que nascem irmãos siameses, nascem colados, vão ocupar o mesmo espaço, dividir um órgão, para se acertarem realmente. É um castigo de Deus? Não, isso é ciência. Eles se unem pela própria atração, a corrente de atração. Por quê? Os afins não se unem em correntes de amor e em correntes de ódio também. Somos unidos através de vibrações. Se vocês continuam vibrando no ódio, principalmente em relação a uma pessoa em particular, você a atrai cada vez mais. Entendeu? Ao ponto de ser obrigado a nascer siameses, para que vocês realmente se acertem. Porque não existe evolução se não houver perdão, se não houver o trabalhar do amor. E tudo nos impulsiona para a evolução. Vocês não veem que os animais, as plantas, tudo caminha para a evolução. O ser humano também. Em qualquer mundo, em qualquer ambiente, é a evolução que nos impulsiona. Então, se vocês não trabalharem os sentimentos negativos em relação às pessoas, dificilmente vão conseguir evoluir. Por isso, Jesus já dizia: amai a todos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É uma lei universal. Sem este amor, não existe evolução. Vocês têm que entender isso.
E o ódio é um sentimento muito pernicioso, muito negativo. O ódio, o rancor, eles trazem doenças. É uma doença do espírito tão grave que traz doenças para o corpo físico. Desce energeticamente cânceres, doenças graves, porque vocês, às vezes, durante muito tempo, um termo que vocês usam aqui, né? Remoe aquele rancor, aquela raiva. Aquilo vai produzindo uma energia que se condensa de uma tal forma que no corpo físico vira um tumor. Não digo que são todos os tumores, mas a grande maioria são sentimentos. Tal a gravidade da situação. Por isso a importância da mudança, da reforma, para evitar também prejudicar este corpo de carne, não é? Sofrer horrores, dores horríveis, que vocês mesmos acumulam sobre a cabeça, com sentimentos, com pensamentos. Isso é coisa de espírito doente. E todos que estão neste planeta, a grande maioria, porque agora tem reencarnado espíritos já um pouco melhores por causa da transição planetária, mas a grande maioria são espíritos muito doentes. É um planeta de espíritos enfermos. É um planeta que precisa acordar. As pessoas precisam entender. E precisam dessa mudança. Que os grandes males da humanidade são angariados por elas mesmas, por todo mundo, pelas pessoas. Vocês acreditam que até maremotos, tufões, furacões são ocasionados pelos seres humanos que aqui habitam, por essa humanidade? Pelo que vibram, pelo que pensam, pelo que sentem, mexem até com a natureza. Então, somos ou não somos culpados por tudo? Pelo que passamos, pelas situações ao redor? Somos sim. Muitas pessoas se perguntam: o que eu fiz para Deus para merecer isso? Tudo. Você fez tudo. Você durante milênios construiu, ou alguns que são mais jovens, durante séculos, construiu situações horrorosas para si mesmo. Somos culpados sim de situações que passamos e que vivemos, não só dentro da nossa própria casa, mas em todo o planeta, em tudo, porque somos ligados uns aos outros. Não existe isso de a minha família. A sua família são todos, porque somos irmãos. Não somos? O negro, o branco, o católico, o evangélico, o umbandista, somos todos irmãos. Então somos todos sim culpados pelo que o nosso irmão passa e pelo que nós passamos. Temos que aprender a assumir a responsabilidade, porque é muito fácil terceirizar ela. E é o que todos nós fazemos, terceirizamos. A culpa é do outro. A minha infelicidade, a culpa é do outro. Olhe no espelho, a culpa é sua. Pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pela sua semente plantada lá atrás. Então, dai graças até pela situação horrível que vocês passam. Porque através desta situação, você está aprendendo, você está expurgando algo. Então, como dizia Paulo de Tarso, dai graças até na desgraça. Era isso que ele queria dizer. Compreendam as situações que vocês passam. Passam porque tem que passar. Ninguém aqui neste planeta é injustiçado.
A não ser os missionários que aqui adentram, que não precisariam estar aqui e estão por amor. E muitas vezes são desacreditados, são crucificados, como foi o caso de Sanando, de Jesus. Escarnecidos, queimados, né? Muitos missionários vieram e foram queimados na fogueira da Inquisição. Durante séculos, durante milênios, os profetas aqui estiveram. E esta humanidade, o que fizeram? Mataram, escarneceram, desacreditaram. E hoje acontece da mesma forma. Os profetas estão aí. E muitos não acreditam. Muitos não acreditam na transição planetária. Muitos estão tão alienados que não acreditam em nada. E ela está acontecendo. Então, se julgam muito injustiçados pelas leis, se julgam injustiçados porque sou pobre, porque sou, minha família não me compreende. Por que será que você é tão incompreendido? Não é assim. Hoje os jovens, principalmente, existe uma geração que está vindo, que estão aí. Muitos estão descendo de evolução já acentuada para dar uma impulsionada na transição. Mas muitos não, ainda são espíritos involuídos. E reencarnam. E as famílias fazem o quê? Dão de tudo para essa criança, muitas vezes. Vou dar ao meu filho o que eu não tive. E o que estamos vendo agora? Uma geração fraca, uma geração que não suporta o não, uma geração que simplesmente não pode ter nenhuma frustração. A culpa é de quem? Das famílias, da desestrutura familiar. Esta é a verdade. Não adianta a gente falar de uma forma diferente, porque essa é a verdade. Os alicerces familiares estão corroídos. E os nossos jovens estão se perdendo, ou nas drogas, ou pelo suicídio. Porque eu perdi o meu namorado, então é o fim do mundo para mim. Porque eu não consegui ganhar aquilo que eu queria. Porque os meus pais retiraram o meu celular. Chega a este ponto e se matam. Passam para o outro lado numa situação complicada. Pessoas muito jovens nesta vida. Então, a espiritualidade tem vindo orientando a todos sobre a reforma, sobre a conexão com Deus. As famílias esqueceram a conexão com Deus. Não, mas eu vou na igreja, eu vou no centro espírita. Não é isso. Não é religião, é conexão com o Pai. Independe de religião. Independe. É conexão com Deus. As famílias perderam essa conexão. Infelizmente, neste planeta, pregou-se muito materialismo e esqueceram-se da espiritualidade. Hoje estão a onda na internet de espiritualistas, mas muitos nem sabem o que dizem, porque não têm conexão verdadeira com o Pai. Querem ir na onda, como acontece com tantas outras coisas que aparecem, mas não tem conexão. Mas o que é essa conexão? Trabalhar realmente o acreditar. A fé, mas a fé raciocinada, a fé orientada, porque muitas coisas virão. E para aqueles incrédulos, vão começar a assustar com algumas coisas, porque o novo está aí. E a ordem de Deus é para que seja dito.
e para que os profetas do Pai falem, mesmo que não acreditem, mas a ordem para que seja dita a verdade, para que todos tenham acesso, para que não seja como há uns anos atrás, que algumas religiões guardavam os ensinamentos só para si, passava para o povo muito poucas coisas. Não! Todos têm que saber a verdade de como o universo funciona. Isso não é privilégio de ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Somos todos iguais. Já foi dito aqui, o que diferencia é a idade espiritual de cada um. Porque se o espírito é mais velho, ele compreende coisas mais fáceis. Porque ele é mais velho, ele já estudou mais. Então é mais fácil de compreender. Mais fácil de aceitar algumas coisas. Porque quando o novo é trazido, ele é rejeitado num mundo de prova e expiação como esse. Não, mas isso aí não pode. Como os livros de Kardec que foram queimados. Como Chico quando trouxe Nosso Lar. Imagina, ninguém acreditava. Aquilo ali era coisa de um alienado. Era o que eles diziam. E hoje veneram o Chico e o endeusam. É assim que neste mundo funciona. Primeiro eu mato. Eu não acredito. Eu queimo. Mas depois... Opa! Aí aquele ensinamento vai entrando. E é assim que tem que ser. Como Jesus foi crucificado. Ele veio para nos salvar? Não. Ele não veio para salvar-nos. Ele foi crucificado porque aquele ensinamento que ele trazia tinha que ser perpetrado. Tinha que entrar na cabeça das pessoas. E olha, há 2000 anos as pessoas se lembram de Jesus. Porque assim era necessário. Ele teria que ser um mártir. Não para retirar pecado de ninguém. Vocês que não fazem reforma íntima para ver se retira o pecado. Que o pecado não existe na verdade, né? Somos o nosso burilamento, as coisas que a gente precisa mudar e melhorar em nós. Então, há muitos séculos, os profetas aqui adentram para ensinar, para orientar, porque todos, a felicidade de um espírito mais evoluído, que já compreendeu como as coisas funcionam, é muito grande. E todos querem que todos tenham a mesma felicidade. Queremos dividi-la, queremos que todos compartilhem desses ensinamentos, dessa compreensão do todo. Por isso, espíritos evoluídos descem a este planeta para ajudar a humanidade. Nem precisariam estar aqui, mas estão por amor. E todos vocês vão chegar nesta condição, na condição angélica. Uns mais rápido, outros menos, mais atrasados. Porque Deus não força a consciência de ninguém. Todos têm o livre-arbítrio. Todos vocês estão aqui hoje porque querem. Ninguém obrigou a vocês a estarem aqui. Porque gostam. Alguns vêm porque precisam, mas estão aqui. Isso é o livre-arbítrio. É como Deus. É como Sananda, o nosso governador deste Nébado, que é este universo. Ele não obriga ninguém, ele compreende, porque ele ama a todos. Então ele compreende o tempo de cada um. Só que, o que acontece? Na transição agora planetária, os planetas também têm tempo. E chegou o tempo de Gaia evoluir também. Porque Gaia, os planetas, existe um espírito que acopla neles. E o tempo de Gaia chegou de evoluir. Então, aqueles que não acompanharem, que não conseguirem vibrar na quinta dimensão,
vão amorosamente ser realocados em outros planetas. Isso é amor também, porque não conseguiriam ficar aqui. Tem o livre-arbítrio, vão evoluir lá também. Porque tudo que compreenderam aqui, que caminharam aqui, não vão perder. Mas simplesmente não conseguiram acessar a evolução, então vão ser realocados em outro lugar com muito amor. Não é castigo. Simplesmente é assim que funciona nos universos todos. Vocês acham que a transição é só para este planeta? Quando uma transição planetária está sendo feita aqui, movimenta o universo inteiro. Por quê? Espíritos daqui vão para lá, espíritos de lá vêm para cá, e assim movimenta-se as regiões de todos os universos. Espíritos angélicos descem, alguns que não conseguem acompanhar lá de regiões umbralinas vão para outros lugares. Então movimenta-se o universo inteiro, a transição planetária. Então vocês que estão reencarnados aqui neste momento do planeta, sintam-se agraciados. Muitos gostariam de estar aqui, mesmo aqueles que estão passando situações terríveis. Isso é para crescimento espiritual. São reencarnações importantíssimas numa época dessa. Se vocês conseguem aproveitar, dão saltos quânticos em evolução. Mesmo os espíritos evoluídos que aqui adentram, eles vêm para ajudar e por amor, mas também conseguem dar saltos muito grandes em evolução. Conseguem evoluir muito também, através de sofrimentos aqui. Porque um espírito evoluído que adentra este orbe, ele sofre, até com as energias ao redor. Porque ele é atacado constantemente, não só pelos irmãos inferiores, mas os reencarnados, que denotam que aquele espírito é mais evoluído, porque as energias não mentem. E se ele denota que aquele espírito tem uma luz a mais, ele vai atacá-lo. Por inveja, por ciúme, por raiva mesmo. E se for um espírito ainda, de um guardião planetário, alguém que adentra os umbrais para trabalhar, se os reencarnados são espíritos das regiões umbralinas, aí que vão atacar mesmo este espírito. Porque denotam que era o que trabalhava lá. Inconscientemente, mesmo com o esquecimento da matéria, com a hipnose assustadora que tem, eles se reconhecem. Como um espírito de Deus, testifica outro. Os espíritos evoluídos se reconhecem, mas os contrários também acontece. Então, isso explica muitas coisas que acontecem neste planeta, para que vocês observem. Às vezes, aqueles que vocês acham que são espíritos pouco evoluídos, às vezes são grandes espíritos. E aqueles que se endeusam muitas vezes, não são tão evoluídos assim. Porque os grandes profetas neste planeta são taxados como loucos. Porque muitas vezes aquela humanidade não acessa o que ele diz, não consegue. Então ele é um louco. Agora a moda é um mistificado, um fascinado. E muitas vezes o que ele traz é tão grandioso que vocês não acessam. E muitos, em vez de pelo menos se calarem, eu não acesso, mas não atacam. Atacam ferozmente os trabalhadores da luz.
Então, observem os pensamentos, os sentimentos de vocês em relação ao irmão, porque muitas vezes estão julgando um grande trabalhador. Só porque às vezes você não acessa o que ele conhece, não acessa os ensinamentos que ele traz. Então não julguem. O julgamento também é uma chaga desta humanidade. É uma humanidade julgadora. Então a gente sempre vem e orienta. Trabalhem sim o seu julgamento. Não é vocês irem aceitando tudo o que vem. Passem pelo crivo da razão. Se orientem. Acho que todos aqui, a grande maioria, já compreende um pouco das escrituras. Então sabe direcionar e sabe observar. E mesmo se vocês, a grande maioria aqui, porque todos têm mediunidade, mas a grande maioria aqui já trabalha aqui dentro. Então consegue sentir a energia do outro. Opa, essa energia não é muito legal, então isso daqui não é para mim. Sem julgamento. Aquele irmão está no tempo dele, mesmo que esteja fazendo um trabalho errado. É ele. Eu não tenho nada a ver com ele, não é? Não, mas eu tenho que julgar, eu tenho que falar, eu tenho que... Não é assim. A gente não consegue ficar com a língua dentro da boca. E a língua é de fogo. Muitos acham que ser criminoso é só matar, roubar. Não, ser maledicente, ter uma língua venenosa é um crime terrível aos olhos de Deus. E a grande maioria que o é. Nós não conseguimos olhar o erro do outro sem apontar. Como se fôssemos grandes perfeitos. Não tivéssemos erros. Não é assim? Então observem. Observem a vocês mesmos. Para que vocês melhorem este lado. Porque, gente, eu posso dizer que quase todas as pessoas aqui reencarnadas são maledicentes. Nem que seja isso aqui, ó. Mas são. Sempre olham o outro de uma forma perniciosa. Mesmo aqueles que já têm uma certa evolução. É um mundo que as energias, que os costumes, né? Sempre foi de julgar. Então eu preciso falar do outro. Eu preciso julgá-lo. Então a gente vem orientar a todos para trabalhar este lado. Que todo mundo tem. Então assim, é importante trabalhar este lado. Cria-se uma energia muito negativa, muito perniciosa, a maledicência. É uma energia destruidora. Vocês todos são co-criadores. Criamos formas, pensamentos. Criamos energias. Então, vocês têm noção da energia que isso cria? Então, pensem bem nisso, a respeito da língua afiada, dos sentimentos. Se vocês têm sentimento de vingança, de rancor, de raiva, de mágoa, para trabalhar isso. A maledicência é para que vocês não vão para alguns vales do umbral terríveis. Existe o vale dos maledicentes. Está sendo limpo, mas ele ainda existe. Os que desencarnam aqui ainda vão para lá. O vale da maledicência, existe um vale específico para isso, no umbral. Tamanho é os maledicentes. Trabalhar a vingança, o rancor, para que vocês não adoeçam nesta vida. E os tumores adquiridos desta forma são tão graves que vocês levam eles para o plano espiritual. Dão trabalho para a Rosa Caveira, para a nossa irmã Rosinha, que é o que trabalha esses tipos de tumores.
É a falange da rosa. Então, para que passar por isso? Não é? Para quê? Se a orientação está vindo, é só seguir os ensinamentos, é só seguir o Evangelho do Cristo. Lá sempre fala a parte moral. Os Evangelhos estão cheios de boas orientações. Basta compreender e seguir. Não é se tornar santo, não. Estamos longe da santidade. Mas pelo menos sair desta vida melhor do que entrou. Um pouco melhor. Chegar do outro lado e olhar no rosto de Jesus de Sananda. Porque a partir de agora, ele vai mesmo receber a todos. Já pensou a vergonha de chegar na frente dele com a bagagem tão pequena? O que você trouxe para cá? E vocês têm uma sacolinha desse tamanhozinho para mostrar para Jesus, para Sananda, não é? E a vergonha? Então vamos ter uma mala de viagem para chegar do outro lado e falar: aqui, ó, eu tenho esta bagagem, meu mestre. Não tenho vergonha de olhar na sua face, porque eu fiz o meu melhor. Não fui perfeito, não, porque eu estou longe da perfeição, mas eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu pude pelos meus irmãos. Eu fiz o que eu pude por mim mesmo. Eu tentei. Eu posso não ter melhorado 100%, porque é muito difícil numa reencarnação, é impossível quase. Muito poucos melhoraram assim. Mas eu melhorei pelo menos 20%. Para Jesus está ótimo. Está de bom tamanho. Tem pessoas que passam pela vida e não conseguem melhorar nada. Nem com todo o sofrimento que passam. Que muitas vezes o sofrimento vem para trabalhar vocês. E a pessoa, em vez de aceitar aquilo e melhorar, se revolta. E aí? Chega lá com a sacolinha pequenininha. Então, é o que eu tenho para dizer a vocês hoje. Trabalhem vocês mesmos. Façam o bem a vocês fazendo a reforma. E façam o bem a todos, ao seu próximo também. E o próximo não é só os seus irmãos reencarnados, assim, digamos, da mesma espécie. Façam o bem aos animais, às plantas, façam o bem ao planeta. Trabalhem os pensamentos, os sentimentos, para vocês terem uma mala grande de viagem e não passarem vergonha quando desencarnarem. Porque vocês podem pensar: imagina, Jesus é tão superior, como que ele vai nos receber? Ele mesmo disse. Ele é o governador de Nébado. Ele é o governador deste planeta. Então ele conhece cada um de vocês. Ele sabe quem é cada um de vocês. Então, não passem vergonha quando passarem do outro lado. Pelo menos tentem. Tentar já está de bom tamanho. Porque a grande maioria nem tentar está tentando. Então, esta é a minha orientação de hoje a vocês. Fiquem na paz de Jesus. Esta é uma orientação de Osho para todos nós, através da nossa companheira Luísa.